Saudações, pessoal, para mais um encontro do Clã do Ar, nosso aprofundamento em respiração consciente. Então, como nosso mantra de vida, né, nosso mantra em todos os encontros, vamos sempre nos conectar à respiração, respirar conscientemente, tentar, na medida do possível, dentro das nossas limitações, se manter conectado à respiração, respirando conscientemente durante todo o encontro, sem culpa, sem cobrança. Inspirando e expirando preferencialmente pelo nariz, mas podendo também expirar pela boca, mas inspirar, trazer o ar para dentro sempre pelo nariz durante todo o encontro. Inspirando e expirando de maneira consciente, nasal, profunda, lenta e suave. Então, inspira e expira. Esse som ao fundo, que é um som de um exercício de coerência cardiorrespiratória, né? Mas em uma linguagem mais direta, né? Sem dar nomes, né? Que esses nomes é a forma que a galera vai empacotando as coisas. Mas pra gente é o quê? Isso é uma expiração, solta. Inspira, quando apitar. Inspira. Esse compasso, ele tá fazendo esse compasso em 5 segundos. 5 segundos para inspirar, 5 segundos para expirar. Por isso que ele fala de respiração de coerência cardíaca. É porque coerência cardíaca, porque essa respiração é a respiração que é equilibrada. É uma respiração lenta, é uma respiração mais suave, de maneira geral, e que a ciência definiu que 5,5 é o número sagrado de duração de uma respiração que seria equilibrada. Não é que é a melhor respiração de 5,5 segundos e expiração de 5,5 segundos. Pode ser mais longo. Se ele for mais longo, cansa mais, eu acabo fazendo menos. Então, assim, é o mais equilibrado também acerca de ser factível, de que ser também uma duração de tempo que eu consigo, que entra na minha vida e é bom, e ao mesmo tempo é um tempo adequado. Mas poderia ser 8, 8, 10, 10, 6, 6, depende também do nosso próprio condicionamento. E no nosso estudo, a gente prefere escolher ter autonomia do tipo, aqui é 5 e 5, mas fazendo comigo mesmo, em casa, especialmente sem esse sino por trás, que eu respire no tempo que eu quiser, mas que eu saiba que é lento e suave. Mas esse PIN especificamente, 5 segundos para inspirar, 5 para expirar. Então, quem quiser, se mantém conectado por esse PIN, porque eu vou trazer um pouco mais de conceitos. Eu vou acabar não estar trazendo tanto comandos de inspiração e expiração que auxiliam nesses nossos encontros de respiração consciente. Então, respira, vai se conectando com o PIN, solta o ar. Percebe que apesar de ser 5 segundos para inspirar e para expirar, eu posso fazer isso com um grande volume de ar, eu posso fazer isso com um pequeno volume de ar. Tenta encontrar um equilíbrio que você consiga se manter para que 5 segundos para inspirar e expirar sejam suficientes. Porque se for muito rápido, acaba antes de 5 segundos. Se for muito forte. E se for muito suave, em 5 segundos tu nem inspirou o pulmão cheio ainda. Do mesmo jeito que nem soltou bem o ar ainda, se for muito suave, né? Então tenta encontrar esse equilíbrio, ó. Inspira. Pra encher tudo, solta. Pra soltar tudo nesse tempo. Inspira. Solta. Tenta que nesses 5 segundos você consiga encher o peito completamente, ou dentro do possível, né? Dentro do agradável, dentro do que você quer se permitir, e soltar o ar sem esforço, esvaziando bem os pulmões. Inspira, solta.
por que respirar, né? Por que respirar conscientemente, né? Que, por que esse valor para esse elemento do nosso corpo, né? Para essa potencialidade do nosso corpo? Então, quando a gente nasce, a gente é conhecido por da primeira inspiração é o momento em que a gente verdadeiramente nasceu com vida. Da mesma forma que quando a gente vai morrer, a gente diz que a gente vai dar um último suspiro. Então parece que o que a gente chama de vida está atrelado ao que a gente chama de respiração também, né? Do primeiro suspiro, primeiro choro até o último suspiro. Então, a respiração ela está junto com a gente nesse período todo, assim como a vida está junto conosco esse tempo todo. Então, a respiração nos conecta com a vida. Então, é por isso que a gente estuda a respiração. E o que viria a ser respirar conscientemente? O ponto é que, se eu respiro uma média de 10 a 20 vezes no minuto, o que dá uma média de 25.000 respirações no dia, algumas delas eu vou levar uma atenção dedicada no ajuste do fluxo de ar, do local pelo qual eu estou inspirando e expirando, da postura com a qual eu estou respirando, uma forma com a qual eu ativo pequenos condicionamentos de consciência corporal que vão favorecer uma respiração mais profunda, que me trazer vitalidade, harmonia para o corpo, paz mental. E essa própria respiração consciente, que além de me dar essa paz mental, essa harmonia do corpo, essa saúde, essa vitalidade, ela também me conecta comigo, como presença, como consciência de estar percebendo a realidade, porque a gente respira aqui e agora, assim como a vida se manifesta aqui fora. Então a respiração consciente também ela vira uma âncora, pois toda vez que eu respirar conscientemente, nesse momento eu estou presente aqui e agora comigo mesmo, diante das circunstâncias e dos acontecimentos. Não tem como estar respirando conscientemente e não estar integrado no contexto. Respira, solta, né? O Thich Nhat Hanh diz que quando a gente respira conscientemente, a gente já chegou. A gente não vai respirar para chegar a um estado de percepção diferente. A gente não vai respirar porque daqui a um tempo o corpo da gente acalma. Não, essa respiração já é o objetivo que a gente está buscando. Por quê? Porque é a única que existe. Eu só vou conseguir chegar a 10 minutos de respiração consciente e chegar em um estado de relaxamento profundo ou práticas de alteração, estado alterado de percepção, se eu continuar respirando a que está no momento. Porque toda vez que eu penso sobre a minha respiração, eu já deixei de respirar o que está acontecendo. Por isso que quando a gente respira conscientemente, a gente se conecta com o momento. Porque não tem como eu estar focado em alguma coisa, no meu pensamento, em alguma outra coisa, e estar respirando conscientemente ao mesmo tempo, porque nossa mente só tem um foco. Então respira conscientemente. Ah, mas se a respiração é algo natural do ser humano, dos animais, das plantas, por que eu preciso mobilizar ela? Por que eu preciso dar atenção à respiração se isso é algo natural? Deus fez para funcionar. Então, sim, verdade. Mas não é isso na prática. Na prática, o que é que a gente vê é que a qualidade da respiração das pessoas é ruim, de muitas pessoas. Segundo alguns estudos, da maioria das pessoas. Tem problemas respiratórios do tipo respira pela boca, tem asmas, tem infecções respiratórias, tem a apneia obstrutiva do sono, respira de boca aberta durante os dias, tem má oclusão dentária que tem relação direta com a respiração, bucal especificamente. E todas essas coisas geram muitos outros danos para o nosso corpo. E a gente vai tentar, eu vou tentar trazer um pouco de onde é que vem isso, de como é que se sabe disso, qual foi a evolução do ser humano e o que é que, principalmente, que é o que é mais importante, o que é que eu posso fazer para isso? A primeira coisa, a gente já está fazendo, que é por isso que tem um estudo que é respirar conscientemente está trabalhando ao meu favor. Porque do mesmo jeito que respirar de uma maneira ineficiente desencadeia doenças e problemas na minha vida,
É sabido também que o trabalho da respiração consciente desencadeia uma melhoria de diversos desses problemas. Até porque diversos desses problemas não são verdadeiros problemas de saúde que a vida me deu, são mais um mau uso do corpo e da mente. Quando a gente respira, a gente consegue dar um equilíbrio, dar uma saúde para esse corpo, e a gente consegue reverter isso, conseguindo perceber coisas que antes eram percebidas como mentirosas, como, por exemplo, ao respirar conscientemente, a gente dedicar a isso, a gente consegue modificar a estrutura óssea. Não é que a gente vai ter um outro rosto, mas abre mais espaço na cavidade nasal. Isso é fato. Melhora da mastigação, como a gente vai falar, usar chiclete, né? Mastigar melhor os alimentos, respirar pelo nariz, fortalece a musculatura do rosto, abre espaço para os dentes, o que favorece também uma melhor respiração nasal, porque a língua se acomoda mais fácil e abre espaço na região posterior. Olha que interessante. Respirar conscientemente, já se sabe hoje em dia que a gente consegue ampliar a nossa capacidade pulmonar em vários porcentos, com treinadores profissionais de mergulho livre, principalmente chegando a 40% de aumento, mas de pessoas que se exercitam tendo uma média de 15 a 20%, uma capacidade maior do que a população que não faz isso. E a capacidade pulmonar é vista como um indicador de saúde, de expectativa de vida. As pessoas que têm maior capacidade pulmonar vivem mais do que aquelas que não têm, morrem mais cedo, quem tem pulmões menores. Então é por isso que a gente estuda respiração consciente. Então, onde foi que aconteceu o problema, né? Porque não foi sempre assim, e não foi mesmo, né? Se a gente não é uma evolução simples e resumida, a gente poderia dizer que a respiração surgiu nos micro-organismos anaeróbicos da Terra ancestral de bilhões de anos atrás, em que esses micro-organismos se alimentavam do dióxido de carbono que existia na atmosfera e eliminavam o oxigênio como o excremento, como a saída desse metabolismo do dióxido de carbono. Passaram-se bilhões de anos, bilhões, não sei. Chegou um momento que a atmosfera começou a ter uma quantidade grande desse oxigênio que era depletado por esses micro-organismos anaeróbicos. Nesse momento surgiram outros micro-organismos que usaram esse oxigênio. E aí o que é que aconteceu? Esse oxigênio, ele era 15 vezes mais poderoso acerca de produzir energia do que o dióxido de carbono. Esses micro-organismos evoluíram, se desenvolveram, especialmente os mamíferos que pegaram esses micro-organismos que faziam esse metabolismo do oxigênio e colocaram nos nossos pulmões, nos nossos tecidos, nas nossas células. Nós somos feitos de várias dessas células aeróbicas agora, que utilizam de oxigênio para o metabolismo. Então, nosso corpo é um grande amontoado de células aeróbicas, com grande concentração e que tem a principal fonte de absorção pelos nossos pulmões. Isso foi o que fez a gente se diferenciar, ter nariz, né, ter bicho que voa, ter bicho que tem pena, ter réptil, ter várias coisas do tipo. Assim também foi e fizeram com que os mamíferos se desenvolvessem mais do que outros animais, se diferenciando ainda mais, favorecendo até a chegada do que a gente teve como o primeiro ancestral humano, que era o Homo habilis, que já respirava pelo nariz e começou a usar o polegar. Nesse momento, a gente percebe que quando a gente começou a manusear os alimentos, né, depois quando a gente desenvolve o fogo, que a gente tem realmente a gente começou a mastigar menos os alimentos, que a gente começou a triturar os alimentos com pedra, com fogo, e essa menor mastigação, que a gente não precisava mastigar tantos alimentos para conseguir aquela quantidade toda de energia, favoreceu um desenvolvimento do cérebro e uma diminuição e uma modificação do nosso intestino. E esse desenvolvimento do cérebro aumentou o nosso crânio e esse cérebro se desenvolveu para cima e para frente, diminuindo um pouco da região da cavidade nasal, fazendo com que, com o tempo, o nariz do ancestral do ser humano parecesse o focinho, realmente de um mamífero, para a gente chegar nesse nariz mais estreito. É melhor em purificação, mas ao mesmo tempo, que na verdade que é pior em purificação,
do que o nariz anterior, que é mais suscetível à apneia e a roncos, mas que favoreceu ao desenvolvimento da linguagem, da gente conseguir falar, pronunciar as palavras, bem como esse coeficiente cognitivo que o ser humano tem, que é acima da maioria dos animais, né, ou de todos os animais. Então é meio que ao mesmo tempo que a gente se desenvolveu intelectualmente falando, que isso transformou o ser humano na grande potência do mundo, também isso favoreceu com que a gente ficasse vulnerável à respiração, embora isso nunca foi um problema relatado ou percebido arqueologicamente falando. A gente via dentes alinhados nos crânios antigos. A gente via a cavidade nasal muito ampla. Não parecia que as pessoas do passado tinham problemas com a respiração consciente, ou com a respiração de maneira geral. Quando foi que isso começou a acontecer? Isso começou a acontecer quando a gente teve o desenvolvimento da agricultura há milhares de anos atrás, há 12 mil anos atrás, mas ainda não era tão relevante. Ficou muito mais impactante de 500 anos para cá. Então parece que tem muito mais a ver, não com essa evolução do cérebro, porque depois da evolução do cérebro ainda assim a gente não tinha problemas com a respiração, mas com a evolução do urbanismo, da tecnologia dos alimentos, fizeram com que a gente mastigasse cada vez menos os alimentos. E essa diminuição da mastigação, bem como a agitação do dia a dia, fez com que a gente se desconectasse da respiração, se desconectasse da mastigação e desenvolvesse problemas como má oclusão dentária, como respiração bucal, que desencadeia diversas doenças para o nosso corpo, e todos os problemas que a gente está vendo por aí afora. Entre eles também ansiedade. E qual é a solução para isso? A solução para isso seria a gente resgatar a mastigação, uma postura adequada no nosso dia a dia, porque uma postura inadequada prejudica a qualidade da minha respiração. Então, uma postura por si só já permite uma respiração de mais qualidade. A mastigação a gente já tocou. E uma respiração consciente, preferencialmente pelo nariz. Porque enquanto o nariz ele purifica, ele pressuriza, né, tem cílios, né, tem os caminhos dentro, os cornetos, um labirinto que favorece todo esse mecanismo de purificação, de preparação do ar até a velocidade ajustada, para que ele chegue na melhor qualidade possível nos nossos pulmões. Além disso, o ar, quando ele entra pelo nariz, ele enche as cavidades paranasais que ficam aqui frontal, né, maxilar, etimoidal. E essas regiões, elas favorecem todos esses mecanismos e ainda liberam óxido nítrico, fazendo com que a respiração pelo nariz seja pelo menos 18% mais eficiente em captação de oxigênio do que pela boca. Além de que pela boca inflama a garganta, não tem essa purificação, nossa respiração perde qualidade. A gente favorece doenças a longo prazo e também os processos alérgicos, porque a gente faz mais alérgenos pela boca também. Então, fecha a boca, respira pelo nariz. Tem mecanismos que a gente pode utilizar para favorecer a respiração nasal. Quem tem sintomas de rinite, nariz fica entupido, coça, espirra, tem tratamento de rinite. Medicações simples com poucos efeitos colaterais, lavar o nariz com sodo, os antialérgicos nas crises e quem precisa tem os corticoides nasais. Tapar a boca com esparadrapo, né, com adesivo, seja uma pequena parte, a boca toda, já é cientificamente provado como algo que favorece, especialmente pela noite, a respiração pelo nariz. Ah, mas se eu respiro pela boca, eu fechar minha boca, e sem ar, vai não. Por incrível que pareça, o nosso corpo encontra uma forma de respirar pelo nariz e com o tempo isso se torna natural. E não é muito tempo. Fora isso, quem tem desvio de septo tem aí cirurgia para isso, mas não vai ficar deixando de respirar pelo nariz por causa disso. Né? Quem já tem algum problema realmente facial, tem dentista, tem aparelho que favorece tudo isso. A gente tem adesivos, né, que abrem as narinas, que favorecem a respiração pelo nariz. Hoje em dia já está famoso na internet, só botar um imã. Então, assim, tem muitos mecanismos que podem favorecer isso, e a gente não precisa pagar para ver respirando pela boca, a gente já tem informação bastante. Então, respira pelo nariz. Inspira e solta.
Quando a gente alinha a nossa coluna, a gente permite uma expansibilidade torácica do tórax, que favorece a expansão dos pulmões e a contração ao soltar o ar. Então alinha o corpo, né? Conecta com todos esses pontos de consciência corporal. Inspira e solta. Quando a gente inspira, a gente traz para dentro do nosso corpo preferencialmente oxigênio, embora traga muitas outras moléculas de várias outras. Mas quando a gente está falando de respiração e essência do que seria a energização da respiração, oxigênio para dentro, dióxido de carbono para fora. A gente precisa de um equilíbrio e quem quer estudar respiração consciente precisa ter uma noção de como é que funciona o metabolismo do oxigênio e do dióxido de carbono. Por exemplo, quem pensa que a respiração se baseia em oxigênio, então respirar muito é bom. Na real, o que está acontecendo aqui? Muito oxigênio para dentro, muito dióxido de carbono para fora. Mas quando o oxigênio ele entra no sangue. Mas no sangue ele não significa nada. Ele precisa entrar na célula. E quem é que faz com que ele entre na célula? É o dióxido de carbono elevado. Mas eu acabei de dizer que soltei muito dióxido de carbono. Tá baixo. Então, se eu respiro com frequência, o oxigênio não vai entrar na célula, eu vou me sentir como se eu estivesse sem ar. Se quiser, experimente. E vai mesmo, né? E a gente já praticou isso várias vezes. Só que a gente sabe que também tem os benefícios disso, mas a gente não vai aprofundar nesse momento. Então, como é que eu faço? Então não é respirar muito. Como é que eu consigo elevar o dióxido de carbono? Porque quando eu elevar o dióxido de carbono, esse oxigênio que está no sangue vai entrar na célula e aí o metabolismo acontece. E aí a harmonia do corpo vai acontecer. E é essa harmonia do corpo que gera a quietude mental. Então a quietude mental tem tudo a ver com a qualidade da minha respiração também. A gente eleva o dióxido de carbono respirando mais lento. E olha, interessante, respirar lento também aquieta a mente. Eu achava que era só eu tô lentificando a respiração e tô lentificando a mente, isso também, mas também é porque eu tô levando o dióxido de carbono. Respirando menos vezes por minuto. E aí, olha só, 5 segundos. 5 segundos. Observa a tua respiração do teu dia a dia. Eu tenho certeza que ela é mais rápida do que isso. Eu tenho certeza que você está meio que quase que se esforçando para acompanhar 5 segundos de inspiração e expiração. Porque essa respiração ela já é uma respiração lenta. Esse é o segredo. A gente precisa entender que para respirar mais lento, não precisa ser super lento. Isso daqui já é lento, inclusive. Se a gente ficar só aqui, o dióxido de carbono vai se equilibrar, o nosso corpo vai entrar num estado de relaxamento, e a gente entende que esse estado de relaxamento ele é um estado de restauração. A partir do momento que meu corpo para de gastar energia, ele pega essa energia para. Por isso que a gente fala de harmonia do corpo. Se conecta com a sua respiração, você respirando mais lento, sentindo os benefícios da elevação do dióxido de carbono. Esse tempo, né, de 5 segundos, mais ou menos 5 segundos, né? Não contei exatamente se é 5 ou 5,5 que ele está contando aqui. É interessante porque foi visto em várias culturas ao redor do mundo relacionado a práticas espirituais e religiosas. Né? Por exemplo, o Om Mani Padme Hum demorava 8 segundos para cada recitação. Inspira Om Mani Padme Hum e expira Om Mani Padme Hum. Os praticantes de Kundalini Yoga no Satanama demora também uma média de 6 segundos para inspirar, 6 para expirar. O próprio Ave Maria católico, né, que é cantado pelo padre
repetido pelo corpo, demora uma média de 5 segundos, é mais ou menos 5,5, 5 segundos. Então a gente percebe que começa a se questionar se foi a religião que levou a isso ou se na verdade foi o tempo da respiração, que essa respiração permite essa quietude mental que favorece a percepção da espiritualidade, que vai favorecer o aprofundamento de uma oração, e é por causa, na verdade, desse tempo de respiração que essa oração é feita. Olha que interessante isso. Respiração mais lenta, mas ela pode ser mais lenta e ser intensa mesmo assim. E ela pode ser lenta e pode ser suave. E a respiração que a gente quer, ela é nasal, profunda, por causa da capacidade pulmonar, lenta e suave. E aí onde entra a suavidade da respiração? A suavidade tem a ver com o fluxo, com a quantidade de ar. Tanto que respirar suave é visto também como respirar pouco. Então, nesses 5 segundos de inspiração e expiração, tenta respirar o mínimo possível, que tu encha teu peito de ar e tu solte, esvaziando os pulmões, mas de uma maneira tranquila, sem forçar, com o mínimo de ar necessário. Olha que interessante. É considerado pela medicina, né, e eu falo como médico agora que isso é uma verdade, tá lá mesmo, e que uma quantidade de respirações por minuto seria adequado de 12 a 20 vezes por minuto. Se eu respirar sempre 5, assim, vai dar umas 6 respirações por minuto, pra você ter uma ideia. Olha como a gente está acostumado a uma respiração mais rápida. Claramente uma agitação mental também. Da mesma forma, a gente também está condicionado a volumes de ar altos. Na medicina é normal entre 6 a 10 litros. Muitas vezes a gente regula o oxigênio quando a gente está abusando em 5, 6 litros por minuto. Quando pela ciência da respiração é visto como 5 litros como adequado. Isso também é um volume de ar menor. Isso é importante porque se eu soltar muito ar, mesmo que seja lento, eu ainda assim vou soltar muito dióxido de carbono. E o dióxido de carbono, dentro do corpo da gente, ele é ácido carbônico. Então, se eu jogo muito ácido para fora, meu corpo ele fica muito alcalino. E embora tenha muita gente que fala que alcalino é bom, depende. Porque o pH do corpo da gente ele é 7,35 a 7,45 de média. E o corpo ele faz de tudo para se manter nesse intervalo de pH. Tudo. Até coisas que prejudicam o nosso corpo a longo prazo. Se eu soltar muito dióxido de carbono, esse pH pode se elevar acima de 7,45 ou se aproximar disso, passar disso. O que é que vai acontecer com isso? O corpo vai tentar compensar. Por isso que o cara que é ansioso, ele vai adoecer. Porque o corpo vai se desequilibrar para tentar manter o equilíbrio. Ele solta muito dióxido de carbono, ele fica muito alcalino, o corpo dele vai liberar bicarbonato, porque bicarbonato é básico no nosso corpo. Eu libero bicarbonato para que eu fique mais ácido. Só que tem um problema. Todo mecanismo compensatório ele é feito para ser a curto prazo, porque o bicarbonato ele vai embora e leva um monte de coisa junto. Fósforo, potássio, magnésio, que vai desencadear distúrbios hidroeletrolíticos, né? Leva do osso, falta em várias partes do nosso corpo. E é assim que esses desequilíbrios, de maneira geral, que vão desencadear distúrbios circulatórios, que vão desencadear os problemas que são desencadeados pela respiração, principalmente quais? Hoje as doenças autoimunes têm totalmente a ver com o mau funcionamento do sistema nervoso autônomo do corpo da gente, que acontece com a má respiração, problemas circulatórios, como AVC, infarto, aumento da pressão, porque o corpo da gente fica tentando compensar o tempo todo, força o coração a longo prazo, infarto, fora a pressão alta, que chama forçado. E os AVCs que são a sequência disso também. Então, é questão de vida ou morte, é questão de vida ou morte.
Respirar consciente não é só um instrumento meditativo, é um instrumento de vida verdadeiramente, não só porque eu trago ele como uma conexão comigo mesmo. É porque se eu não respirar conscientemente, eu vou estar suscetível a respirações inconscientes que podem não ser as mais saudáveis possíveis. Caio, e como é que eu consigo melhorar a minha respiração inconsciente? Primeiro, preciso entender qual é a função do dióxido de carbono acerca do desencadear da respiração. Quem é que faz essa sensação de eu preciso respirar? Quem faz a sensação de que eu preciso respirar é o dióxido de carbono. Por exemplo, soltei o ar. Está inspirando agora, né? Soltei o ar. Cheguei lá embaixo. O dióxido de carbono começou a subir. É isso que faz eu sentir a necessidade de inspirar para trazer o oxigênio. Porque o dióxido de carbono elevado me faz parecer o quê? Está precisando de oxigênio para entrar, para equilibrar essa balança. Preciso de dióxido de carbono no meu corpo. Eu consigo também isso com as retenções de ar. E mais um ponto sobre a respiração consciente. Quando eu respiro comigo mesmo, o que mais eu sinto? O que é que vem atrelado a isso? Na perspectiva mental agora. Quando a gente respira, a gente lentifica. Claramente, quando a gente respira conscientemente, a gente lentifica. Esse lentificar do meu corpo que pode se tornar natural. Quando ele se torna natural? Quando a gente condiciona o corpo da gente a níveis mais elevados de dióxido de carbono. E como é que a gente faz isso? Elevando o nosso dióxido de carbono. Ou seja, respirando lentamente, respirando suavemente, fazendo retenções de ar, a gente vai acostumando nosso corpo a níveis mais altos de dióxido de carbono. Quando o meu corpo vai acostumado a níveis mais altos de dióxido de carbono, ele vai segurar mais a minha respiração. Pensa bem, respirei, curtinho. Aí o dióxido de carbono já começou a subir, já senti a necessidade de respirei. É curto, é rápido. Não, meu corpo aguenta naturalmente níveis mais altos de dióxido de carbono. Então ele vai ficar mais tempo respirando, mais tempo respirando. Ou seja, até mesmo inconscientemente, meu corpo vai respirar mais lento e mais suave. Isso é bom. E a gente já viu por que isso é bom. E esse mecanismo que vai funcionando conscientemente e inconscientemente favorece essa lentificação do corpo. A gente normalmente que favorece que a gente sinta o quê? Uma paz, uma calma, uma tranquilidade. Então a gente respira conscientemente também para ficar calmo. E por que que a gente fica calmo? É porque tudo isso no corpo está acontecendo. É isso que leva a calma da mente, porque é integrado. É integrado. Essa paz mental, essa calma, essa diminuição da velocidade nos permite clareza, clareza de percepção para o que eu estou sentindo, para as sensações, para o que eu estou vendo, para o que está ao meu redor, para o que eu estou pensando. E essa clareza de percepção é o que faz com que eu perceba a natureza em profundidade, conseguindo perceber a natureza da vida, que é compassiva, que é de amor, que é de luz. E é exatamente essa clareza, essa paz, quando a gente está em paz, a gente não quer guerra com ninguém, exatamente porque a gente vê o amor na vida. E é por isso também que a gente respira conscientemente. Porque aí entra o trabalho mental também. Também. Porque também se eu fizer coisas que vão favorecer a paz, isso junto da respiração conscientemente vai aprofundar a paz, e vai aprofundar a clareza, vai aprofundar a compaixão, que é o que faz a gente ter ânimo de viver, coragem, coragem que vem de agir com o coração.
que a gente só tem coragem e força para viver quando a gente tem minimamente uma clareza do que está acontecendo, quando a gente tem amor no coração e tranquilidade. É isso que dá vontade de viver. E a respiração ela pode nos dar isso, bem como harmonia para o corpo, saúde, vitalidade. Ana, Ana. E por fim, antes da gente encerrar essa conversa, a gente precisa entender que isso que a gente está fazendo aqui, eu não estou tirando da minha cabeça, não. Ou não. Embora esse estilo, particularmente aqui, realmente é um desenho, assim, muito particular que a gente está fazendo aqui no Plano do Ar, mas se estuda respiração consciente há pelo menos 6.000 anos atrás, ou seja, 4.000 antes de Cristo. Existia um povo no Vale do Indo, que é o noroeste da Índia, onde fica Paquistão, Afeganistão, Índia, Tibete. E tinha um povo lá, que tem já papiros e elementos do estudo, onde nasceu a yoga, que a galera já estudava respiração. E que, na verdade, a yoga ancestral, ela nasceu pelo estudo da respiração. E eu fico me perguntando, por que é que a respiração não é um estudo expandido no mundo? Se fala mais em meditação do que o estudo da respiração consciente. Eu acho que é porque antes eles não tinham esses problemas de respiração que a gente tem. Isso é uma coisa recente, é 300 anos. O que é 300 anos em 6.000 anos? O que é 500 anos em 6.000 anos? Então a respiração, eles não tinham a necessidade de ter uma dedicação tão grande à respiração, porque esse problema não existia. Então, como não existia, a respiração já era mais saudável por natureza, a gente poderia se dedicar ao quê? À prática dos asanas. E é por veio a prática dos asanas, mas já estava lá. Porque asana, a palavra asana significa a cadeira, a almofada de assentar ou o ato de sentar e respirar conscientemente. Esse é o primeiro asana. A própria prática dos asanas, os alongamentos e os movimentos que são feitos, é dito pela yoga ancestral, esses movimentos são para favorecer o quê? Que eu consiga ficar sentado e estável, sem que o meu corpo me atrapalhe, para respirar conscientemente. Tanto que as práticas que fazem que fazem os asanas de uma maneira que respeita essas tradições ancestrais, como o Iyengar, por exemplo, são práticas em que a gente mantém uma postura, respira por um período prolongado, uma mesma postura e não várias trocas de postura. Isso é uma coisa bem New Age. E não é ruim, não, é bom, funciona, e é lindo. E é importante que seja feito e valorizado. Evolução também. Mas não era assim antes. Antes o foco era maior na respiração. Depois disso a gente vem em 2500, 2500, antes de agora, 500 antes de Cristo, que o Patanjali desenvolvendo a yoga. Nessa época também a gente já tinha os taoístas desenvolvendo todo um estudo da respiração consciente, focado especialmente na respiração abdominal, mas também focado no trabalho dos movimentos, das artes marciais relacionadas à respiração. Budismo, e a gente traz aqui um estudo, né, por exemplo, essa prática da respiração consciente, conectada no dia a dia, fazendo as coisas, isso é muito descrito no budismo, que tem essa raiz no Vale do Indo, especialmente por um sutra. E esse sutra ele é importante porque esse sutra acaba no Kanapali, então foi um sutra feito pelo Buda original, Siddhartha Gautama, que é do Sutra da Atenção Plena à Respiração, que é o último tema do nosso e-book, né, de uma forma repaginada, de certa forma, que é uma respiração consciente guiada. Basicamente primeiro e segundo tópico do Sutra da Atenção Plena à Respiração. E segundo ele, simplesmente esses dois tópicos já resolveriam toda a sua vida. Você não precisa dos outros 14 que completam 16. Só os dois primeiros. Seria, primeiro, atenção à respiração, que é quando a gente se conecta à respiração. Segundo, é o permanecer, é o se concentrar, é a atenção e concentração. E aqui eu posso depois inspirar, relaxando o meu corpo, levando alegria para minha mente, sim, fazer o que eu quiser, mas atenção à respiração, permanecer, concentração. Eu posso ficar só aí.
Então respire conscientemente, guarda todas essas informações de ciência, de conhecimento, de história, e leva isso em toda a respiração, porque essas coisas é quem vão dando embasamento e a vontade para que a gente se mantenha respirando. Saber o que eu estou fazendo e não só seguindo o que Caio está dizendo, não é para seguir, é para ter autonomia, saber exatamente a ponto de me questionar se eu falar uma besteira, claro, e ajudar, na verdade, lembrando de algo que eu tenha falado que foi confundido. Mas tem um momento, a ideia de que esse grupo aqui ele funciona como, velho, a ideia de que se você quiser ficar para sempre, fique, mas também a ideia de que você vai ficar aqui em algum momento, vai dizer, é repetitivo, acho improvável que isso aconteça. Até porque senão você vai dizer que, eu vou parar de praticar yoga depois de um ano. Por quê? Porque continua fazendo Surya Namaskar, é, até morrer. A gente vai andar, vai comer, vai respirar conscientemente. Então, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pensar, aprendi. Agora eu posso respirar conscientemente comigo mesmo, desencadear, desenvolver minha própria prática, ensinar até para os meus semelhantes, saber quais são as técnicas que eu gosto mais para incluir no meu dia a dia, se é retenção que eu gosto, se é tumo. Não ser simplesmente a respiraçãozinha lenta, suave no dia a dia, e a gente ter essa autonomia e desenvolver. Então, essa é a essência do Candoar, essa é a base de conhecimento que a gente tem por trás da ciência, da história. E sim, eu estou fazendo isso aqui conectando todo o meu conhecimento da medicina, né, da pediatria, né? Eu atendo muito paciente que tem rinite, respira pela boca, eu vejo o benefício de tirar a respiração bucal com os tratamentos de rinite, isso funciona nos adultos também, embora seja mais evidente na criança. Então, assim, eu não estou tirando isso da minha cabeça, não é só lendo artigo científico, eu vejo isso na prática, eles tendo menos doenças de maneira geral, a vida melhorando, a cara melhora, o vigor, a vontade de viver, fica mais inteligente, a respiração melhora a qualidade. Embora seja difícil a gente ensinar respiração consciente na criança, o que eu faço nas crianças, então, eu tiro a respiração bucal dela, se eu consigo, e ensino os adultos a respirar conscientemente. Então, esse trabalho que está acontecendo também acontece no meu consultório, né, nessa conscientização da respiração para com as crianças. Além disso, tem todo o trabalho de autoconhecimento que eu fazia antes do Candoar, né, embora esse estudo sempre veio junto à respiração desde o começo, né, mas eu estudo hermetismo de várias linhas e várias tradições, eu estudo medicina, todas as tradições que eu conheço que existem na medicina ao redor do mundo, chinesa, ayurvédica, egípcia, africana, ocidental, de maneira geral, que é basicamente a mesma. Encontrar as sinergias, as sincronias, os sincretismos nas religiões, nos métodos de medicina tradicionais, quebrando todos os condicionamentos que às vezes umas puxam de um lado do outro, para tentar encontrar o néctar e passar para vocês o que há de mais cru. É por isso que é tão direto, que é limpo. Isso daqui, a partir daqui você pode inventar o que você quiser, mas isso aqui é a base. Você precisa saber ter respiração consciente. Então, meus amigos, não vou ter muito tempo para perguntas, porque dessa vez foi levar a moça que trabalha aqui em casa, mas vocês vão ter aí algum momento para fazer alguma pergunta, algum comentário. E é isso aí, pessoal. Se vocês tenham gostado que eu tentei fazer o suco do Panduá, são 4 encontros de 1h30 cada em 45 minutos. Se ficou rápido, é isso aí.